Disse são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, embora se cumprisse tudo que em mim está escrito em Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Voltemos outra vez a 45. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Os estudiosos dizem ser este texto e outros textos subsequentes, quer dizer, textos que surgem depois da ressurreição do Mestre. O reencontro com os discípulos, mesmo depois da sua ressurreição, aqueles que com ele peregrinaram, aqueles que com ele trabalharam 3 anos, neles ainda pairavam algumas dúvidas. O entendimento estava um tanto obcecado da própria profecia e do seu cumprimento. É aqui, quando Jesus volta à carga e diz-lhes: tudo quanto estava escrito sobre mim, desde Moisés e aos demais, tinha que se cumprir na letra. O estado por onde passei não foi mero azar. Não foi simples acidentes. Mas eu tinha que padecer isto para que se cumprisse a Escritura. Lucas testemunha que, a partir desta explicação, o entendimento dos apóstolos, melhor, até aqui ainda discípulos, abriu-se. Estamos a falar da unidade que tanto precisamos para a missão. Mas, no estado em que se encontra a igreja atualmente, não está fácil trazer um tema deste para um fórum como este aqui. Ontem a irmã que orou aqui rasgou meu coração. A irmã que orou pelo grande Brasil, país de grandes esperanças evangélicas, sobretudo em termos de lusofonia. Deus colocou no Brasil o vértice, um número de teólogos, as melhores escolas de teologia, de formação, sobretudo evangélica. Quando a irmã ontem orou, levanta temas que compungiram meu coração. Dizia ela: Senhor, neste momento está o Brasil a sonecar. Senhor, nesse momento está o Brasil a agir debaixo dos níveis que aquele grande país deve ter para impulsionar os demais para a ação. Saí daqui bem marcado e minha irmã foi muito feliz. Quando falava do Brasil, eu comparava diretamente por aquilo que se passa em Angola. Está lá uma igreja assim. E é bonito que o missionário, o pastor Anacleto, já por lá passou um tempo atrás. Atualmente a igreja em Angola parece ter crescido.
Mas a igreja em Angola, está posta na distração. A igreja em Angola, mais competição abre do que a própria cooperação. Hoje, a meta de cada denominação é ser uma igreja de dimensão nacional, quer dizer, cobrir as 18 províncias. Hoje, em Angola, meu país, o grande desafio é ser a igreja que o regime político mais credibiliza. Hoje, a igreja no meu país é esta que cada uma delas pretende ser a voz representativa do país. A missão adormecida. A igreja em Angola é esta que existe porque o avô fulano deixou-nos uma recomendação na família que ninguém mudasse de denominação. Ele não está lá por causa da força da palavra, mas está lá por causa da palavra que o falecido avô, que o falecido tio deixou. E quando a igreja estiver a tomar essa dimensão e essa direção, nós não somos felizes, ainda que os templos se encham. Se estamos lá porque o falecido avô deixou essa recomendação, ao invés de Cristo ser exaltado, glorificado, estamos no caminho errado. No caminho errado. Muito errado. Então, é necessário orarmos para que o Espírito Santo, como aconteceu com os discípulos de Mestre, nos abra o entendimento. O entendimento sobre o quê? Sobre a missão. Somos mesmo estabelecidos por missionários. Essa madrugada ainda lia. Cristo, a de falar para os discípulos, disse-lhes: não fostes vós que me escolhestes a mim. Eu vos escolhi e vos nomeei. Esta escolha, o facto do irmão estar aqui, está escolhido. Quem acredita? Amém. O facto do irmão estar aqui está nomeado. Agora, o que mais precisa desta conferência, deste fórum, suplique, diga: mestre, abre-me o entendimento sobre a matéria que me traz aqui dentro desta sala. Este é o primeiro elemento em torno do qual nós haveremos de orar. O segundo é este. Note, Marcos capítulo 16, partirei do versículo 15 até 17. Com o entendimento aberto, agora vamos acrescentar um outro elemento de suma importância. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Versículo 17, ouça bem, leia. E estes sinais seguirão aos que crerem. Vamos todos? Continua 18, pegarão? Vamos? Uma segunda faculdade que a igreja foi perdendo ao longo dos tempos. Se vamos orar pela abertura do entendimento, mas também importa
que oremos pela autoridade. Não podemos exercer missões condignamente sem autoridade. Digo bem, autoridade. Não há nada a confundir com o poder. João, o Evangelho segundo São João, diz bem, veio para os seus, mas os seus não lhe receberam. Presta atenção. Porém, todos quantos lhe receberam, deu-lhes o quê? De serem feitos? Aquele é poder. Poder é uma coisa. A autoridade de que me refiro aqui é outra coisa. Poder, capacidade. Significa, se neste momento o presidente de São Tomé deixar lá a cadeira e entrar aqui dentro da sala, qual seria o clima que nos tomaria conta aqui? Estaríamos todos tranquilos? Por quê? Por quê? Está dentro da sala, entre nós, o poder instituído, a capacidade. Não é isto. Em Cristo somos ungidos, porque o nome em si é da unção, sim. Mas entre os ungidos, muitos perderam a autoridade. Aleluia. Aleluia. A autoridade que nós precisamos nesse momento para o exercício das missões é a autoridade que deve quebrar o gelo que hoje assola a muitos cristãos. Este gelo que assola também, que está assolando muitos obreiros. E muitos dentre nós sonegamos. Somos estabelecidos, ministros de Cristo, sim, mas ministros sem autoridade. Sansão é nazireu, cabelo cortado, o título continua com ele, sim, nazireu. Mas, porque o cabelo foi-se embora, a autoridade do Sansão quedou. Muitos, e no seio da igreja, não se pode de maneira nenhuma exercer, cumprir aqueles 3 princípios que a missão impõe sem autoridade. E autoridade para quê? Primeiro, para quebrar este gelo que está tomando conta da Igreja de Cristo no mundo e, de maneira particular, a Igreja de Lusofonia. Gelo como? É verdade. Eu volto para o meu Brasil. O Brasil, para mim, continua a ser aquele celeiro de grandes esperanças. O momento é este para o Brasil assumir aquilo que os Estados Unidos da América já foram no passado. O momento é este para o Brasil ser aquilo que a Europa ontem foi, mandando missionários para a África. Muitos deles ficaram, pagaram com o preço mais alto, mas não pararam até que a evangelização se tornou realidade. Este Brasil que é a nossa esperança, que é a minha. Hoje em dia se nos fornece, já são cultos em Angola, que venha aí,
pregar a tal prosperidade. Aleluia! É bonito estar com os irmãos brasileiros que levam isso de volta. Lá em Angola, o material que está nos vir da fonte que nos deve capacitar para as reais missões. Falo de Angola. Há cantos onde o evangelho ainda não é realidade. Em vez do meu Brasil continuar a fornecer-nos missionários para esta tamanha obra, vem aí agora cultos de prosperidade. E cultos que somente se estabelecem nas cidades onde existe dólar. Aleluia! Parece que em Santo Tomé ainda não é o caso, não. Nós já temos lá cultos, basta ver os monumentos que levantam lá na cidade, deixa muito a crer. E as cidades são escolhidas. A cidade está lá, muita circulação de dólar, esse culto vai estabelecer-se lá. A cidade está lá, a capacidade de compra é muito baixa também, não há nenhuma importância. Meus irmãos, a autoridade conquista-se, a autoridade arranca-se, e isso se arranca com a oração, uma oração vibrante a Deus, para Ele voltar a equipar-nos para a missão. Em Angola, volto a dizer, hoje são cultos milagreiros que contam. Reverendo Anacleto. Há pancartas espalhadas na cidade. Sexta-feira, pelas 15 horas, no estádio tal, haverá culto especial de maravilhas, curas e milagres. Então, você que é paralítico, então, você que é cego, a oportunidade lhe está aberta. Você que é mudo, você que há N tempo tem estado a padecer desta ou daquela patologia. E arranjei ultimamente o sarilho com algumas dessas igrejas milagreiras. E disse, não posso entender. As palavras do mestre são que sinais que seguirão. Não são sinais que anteciparão, mas que seguirão. Então, sinais que serão o resultado. Não. Sinais que antecipam. Eu concordo com o médico. Que o médico marque consultas, é normal, é sua ciência. Haverá consultas na sexta-feira. Quem tiver problema de vista pode aparecer na clínica tal. É normal, é sua ciência. Ele pode antecipar porque tem equipamentos para isso. Agora, um milagre cujo autor tem de ser Deus. Aleluia! Um milagre cujo autor tem de ser Deus. É você a determinar a hora e o minuto que Deus deve operar. Eu vou acreditar nesse milagre. Meu Deus. Aleluia. É o que se passa. São sinais que seguirão aqueles que haverão de crer. Portanto, quando é que esse Deus tem de operar? Isso está nos seus segredos. Aliás, o Pai Nosso que citamos todos os dias, o que é que dissemos? Seja feita a vontade de quem? De quem? De Deus. A vontade de Deus. Mas ao marcarmos o dia, a hora e minuto e segundo, estamos a querer realizar a vontade de quem? Absolutamente. Por isso, precisamos de andar, de contribuir, de fazer a missão,
Mas antes, nosso joelho dobrado, Senhor, empodera-nos, Senhor, a autoridade, uma autoridade na dimensão daquele que os primeiros missionários queriam ver nas aldeias, os missionários partidos de grandes cidades do mundo. Esqueceram tudo, deixaram para aceitar os miruins da África, os mosquitos da África, enfim, toda a miséria da África. Muitos ficaram no terreno. E ao partirem de lá, de onde partiam, sabiam que a realidade era essa. Só que, como o entendimento estava aberto, e confiaram no poder, na autoridade que tinham, avançar. Então não vamos avançar de nós mesmos. Não faremos grande coisa se partirmos com base nos nossos conhecimentos científicos. A ciência ajuda a missão? Ajuda com força. Mas muito mais do que ciência, esta capacitação espiritual. Disse ele, finalmente, estai em mim e eu em vós, pois sem mim Nada podeis fazer. Querido, olha só para mim. Estai em mim e eu em vós, pois sem mim Nada podeis fazer. sem mim, sem mim, se o Senhor não edificar a casa. Paulo fala aos corintianos e diz: nécios, que importa dizer que eu sou de Paulo? Eu sou de Cefa, eu sou de Apolos. Isso é o que é? Um planta, outro rega. Mas vê, olhai, nem quem planta, nem quem rega são coisa alguma. O é sim aquele que assegura Aleluia. o crescimento e a frutificação. Amém. Glória a Deus. E essas faculdades pertencem a Deus. Amém. Significa, podemos promover quantas conferências for. Podemos equipar bem as conferências. Podemos ler tantas preleções aliciantes e que formam. Mas se ele mesmo não confirmar o resultado, tivemos uma estadia inútil aqui em São Tomé. Nossa oração em ação, volto a fazer minhas as palavras de John Wesley. Muita força, muita oração, melhor, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Zero oração, zero poder. Que Deus vos abençoe. Amém.